Habituara-se tanto ao cotidiano sem imprevistos, sem mistérios, e agora a loucura desse jardim atravessava em seu caminho. E com estátuas. Aquilo não era uma estátua? Aproximou-se da mocinha de mármore, arregaçando graciosamente o vestido para não molhar, nem a saia nem os pés descalços. Uma mocinha medrosamente fútil, no centro do tanque seco, pisando com cuidado, encolhendo as pedras amontoadas em redor. Mas os pés delicados tinham o vão dos dedos, corridos por uma época em que a água chegava até eles. Uma estria negra lhe descia do alto da cabeça, deslizava pela face e se perdia ondulamente no rego dos seios, descobertos pelo corpete desatado. Notou que a estria ia marcando mais profundamente a face, devorando-lhe a asa esquerda do nariz. Mas por que a chuva se concentra só naquele percurso? Uma obstinação decoteira. Ficou olhando a cabeça, encaracolada, os anéis se despancando na nuca que pedia carícia. Me dá sua mão que eu ajudo, ele disse e recuou um inseto penugento, num encordilhamento de aranha. Foi saindo de dentro da pequenina orelha. Deixou cair a folha seca, enfurnou as mãos no bolsos e seguiu pisando com a mesma prudência da estátua. Contornou o tufo de begônias, vacilou entre os dois ciprestes, mas o que significava essa estátua? Enverredou por uma alameda que lhe pareceu menos sombria, um jardim inocente e inquietante como o jogo de quebra-cabeça que o pai gostava de jogar com ele, no caprichoso desenho de um bosque onde estava o caçador escondido. Tinha que achá-lo depressa para não perder a partida. Vamos, filha, procuro nas nuvens na árvore. Ele não está enfolhado naquele ramo? No chão? Veja no chão, não forma um boné a curva-lhe do regato. E está na escada, ele respondeu, esse caçador familiarmente singular que veria por detrás, na direção do banco de pedra onde ia se sentar. Logo ali adiante de um banco. No banco de pedra onde ia se sentar. Logo ali adiante tinha um banco, para não me surpreender desprevenido. Detestava surpresas. Discretamente ele daria algum sinal antes de pousar a mão no meu ombro. Então me voltaria para ver. Estacou a relação, o fez cambalear numa vertigem. Agora sabia, fechou os olhos e se encolheu quase tocando os joelhos no chão. O sinal seria como uma folha tombando em seu ombro. Mas se olhasse para trás, se atentasse ao chamado, foi indiretamente o corpo. Passou as mãos nos cabelos, sentiu-se observado pelo jardim julgado até pela roseira de rosas miúdas, numa expressão reticente logo adiante. Envergonhou-se. Meu Deus, murmurou, num tom que pede desculpas, por ter entrado em pânico assim com essa facilidade. Meu Deus, que papel miserável. E se for um amigo? Simplesmente um amigo. Começou a sombrear e as primeiras notas da melodia o transportam um menino antigo com sua roupa de Senhor dos Passos na procissão de Sexta-feira Santa. O Cristo cresceu no esquife de vidro, oscilando suspenso sobre as cabeças. Me levanta, mãe, quero ver. Mas ele continuava alto demais, tanto na procissão como depois lá na igreja, deposto no estado de panos roxos, fora do esquife, para o beijamão. O remorso velante as caras, o medo atrofiando a marcha dos pés tímidos atrás do Filho de Deus. O que mais nos espera? Se até com ele a vontade que o pesadelo acabasse logo e amanhecesse sábado, ressuscitar na aleluia do sábado. Mas a hora ainda era da música da banda de batatas pretas, das tochas dos tríbulos atirados para os lados. Vupt-vupt, até o extremo das correntes. Falta muito, mãe? A vontade de invasão de tudo, quando era grave e profundo, certamente vinha desta noite. Os planos de fuga na primeira esquina. Desenvexilar-se na coroa de falsos espinhos de capa vermelha, fugir no morto tão divino. Mas morto? A procissão seguia por ruas determinadas. Era fácil desviar dela. Descobriu mais tarde. O que continuava difícil era fugir de si mesmo no fundo secreto. Fonte de ansiedade era sempre noite. Os espinhos verdadeiros lhe espetando a carne. Oh, por que não amanhece? Quero amanhecer. Sentou-se no banco verde de musgo, tudo em redor mais quieto e mais úmido. Agora se chegara no amago do jardim. Correu as pontas do dedo do musgo e achou sensível como se brotasse a própria boca. Examinou as unhas e abaixou-se para tirar a teia de aranha, que se colocara despecadaça a bainha da calça. O trapezista de malha branca foi na estreita do circo. Despencou-se o trapézio lá em cima. Varou a rede e se estatelou no picadeiro. A tia tapou-lhe depressa os olhos. Não olhe, querido. Mas por entre os dedos
Envolvados, via o corpo se debater sobre a rede que foi arrastada na queda. As contorções se espaçaram até a mobilidade. Só a perna de insetos vibrando ainda, quando a tia carregou para fora do círculo. O pé em ponta escapava pela rede, estrelando no último estremeçamento. Olhou para o próprio pé adormecido, tentou movê-lo, mas a dormência já subia até o joelho. Solidário, o braço esquerdo adormeceu em seguida, um próprio braço de chumbo. Pensou enternecido com a lembrança de quando aprendera que alquimia era transformar metais vis em ouros. O chumbo era vil? Com a mão direita recolheu o braço que pendia avulso. Bondosamente colocou-o sobre os joelhos. Já não podia fugir, e fugir para onde se tudo aquele jardim parecia dar na escada. Por ela viria o caçador de boné, sereno, habitante de um jardim eterno. Só ele mortal, a exceção. E cheguei até aqui porque vou morrer? Já horizontou-se, olhando para os lados, mas evitando olhar para trás. A vertigem o fez fechar os novos olhos. Equilibrou-se, tentando se agarrar ao banco. Não quero, gritou. Agora não, meu Deus. Espera um pouco, ainda não estou preparado. Calou-se ouvindo os passos que desciam tranquilamente a escada. Mais tenue que a brisa, um sopro pareceu reavivar a alameda. Agora está nas minhas costas, ele pensou, e sentiu os braços estender na direção do seu ombro. Ouvi a mão ir baixando numa crispação de que familiar e, contudo, cerimonioso. Dá um sinal, sou eu. O toque manso, preciso acordar, ordenou-se, contraindo inteiro. Isso é apenas um sonho, preciso acordar, 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 acordar. Ficou repetindo e abriu os olhos. Demorou um pouco para reconhecer o travesseiro que apertava contra o peito. Limpou a baba morna que lhe escorria pelo queixo e puxou o cobertor até os ombros. Que sonho, murmurou, me abrindo e fechando a mão esquerda, formigamente pesada. Estendeu a perna e quando a mulher abriu a janela e perguntou se tinha dormido bem, quis contar o sonho do jardim com a morte. Vindo por detrás. Sonhei que ia morrer, mas ela podia gracejar a novidade. Não seria sonhar o contrário? Virou-se para a parede. Não queria nenhum tipo de resposta do gênero bem-humorado. Como era irritante quando ela exibia seu humor. Gostava de se divertir à custa dos outros. Mas se encrespava quando se divertiam à sua custa. Massageou o braço dolorido e deu uma vaga resposta quando lhe perguntou que gravata queria usar. Estava um dia lindo. Era dia ou noite no jardim? Tantas vezes pensara na morte dos outros. Entrara mesmo na intimidade de algumas dessas mortes e jamais imaginaria que pudesse lhe acontecer o mesmo. Jamais. Um dia, quem sabe? Um dia tão longe, mas tão longe que a vista não alcançava essa longura. Ele próprio se perdendo na poeira de uma velhice remota. Diluído no esquecimento, do nada, e agora vem 50 anos. Examinou o braço, os dedos, levantou-se molemente, vestiu o chambre, não era estranho? Isso de não ter pensado em fugir no jardim, voltou-se para a janela, estendeu a mão para o sol. Pensei, é claro, mas a perna desentachada e o braço advertido que não podia escapar porque todos os caminhos iam dar na escada. Que não havia nada a fazer senão ficar ali no banco, esperando o chamado que viria por detrás de uma delicadeza implacável. E então perguntou-lhe a mulher. Assustou-se? Então o quê? Ela passava creme na cara, fiscalizando através do espelho, mas ele não ia fazer sua ginástica. Hoje não, disse massageando de leve a nuca. Chega de ginástica, chega também de banho? Ela perguntou enquanto dava tapinhas no queixo. Ele calçou o chinelo como se não tivesse tão cansado. Poderia odiá-la, e como desafina, agora ela cantarolava. Nunca teve bom ouvido, a voz até que era agradável, mas se não tem bom ouvido, parou no meio do quarto. O inseto saindo do ouvido da estátua não seria um sinal? Só o inseto movimentando no jardim parado, o inseto e a morte. Apanhou um maço de cigarro, mas deixou o outro. Hoje fumaria menos. Abriu os braços. Esse doloridamente na gaiola do peito era real, ou memória do sonho. Tive um sonho, ela disse, passando por trás da mulher e tocando-lhe o ombro. Ela afetou curiosamente no leve arqueado das sobrancelhas. Um sonho, e recomeçou a espalhar o creme em torno dos olhos, preocupado demais com a própria beleza para pensar em qualquer coisa que não tivesse relação com essa beleza.
Já que está perdendo o viço, ela resmungou ao entrar no banheiro. Examinou-se no espelho. Estava mais magro, essa imagem era apenas um eco multiplicador no jardim. Cumpriu a rotina de manhã com uma curiosidade comovida. Atento aos menores gestos que sempre repetiu automaticamente e que agora analisava uma torneira. Podia também ser a última. Fechou-a, mas que sentimento era esse? Despedia-se, chegando, ligou o aparelho de barbear, examinou através do espelho no movimento caracioso, aproximou da face. Não sabia que amava assim a vida. Essa vida na qual falava do tamanho sarcasmo, com tamanho desprezo. Acho que ainda não estou preparado, foi o que tentei dizer. Não estou preparado. Seria uma morte repentina, coisa do coração. Mas não é que eu detesto o imprevisto, a mudança dos planos. Enxugou-se indulgentemente. Ironia. Era exatamente isso que todos diziam. O que iam morrer e nunca pensaram sequer em se preparar. Até o avô velhíssimo, quase com 100 anos, e alarmando a chegada do padre, já está na hora. Já? Tomou o café em goles miúdos, como era gostoso o primeiro café. A manteiga se derretendo no pão aquecido, o perfume das maçãs de mistura com outros perfumes. Vindo de onde? Jasmins? Os pequeninos prazeres. Baixou o olhar para a mesa oposta, os pequenos objetos. Ao entregar-lhe o jornal, a mulher lembrou que tinha 2 compromissos para a noite, um coquetel e um jantar. E se emendássemos, ela sugeriu, sim, emendar. Ela disse, mas não era o que faziam ano após ano? Sem interrupção, o brilhante fio mundano era desenrolado infinitamente. Sim, emendaremos, repetiu, e afastou o jornal. Mais importante do que todos os jornais do mundo era agora o raio de sol, trepassando as uvas do prato. Colheu um bago de cor mel e pensou se houvesse uma abelha no jardim dos sonhos. Ao menos uma abelha. Podia ter esperança. Olhou para a mulher que passava geleia de laranja na torrada, uma gota amarela ouro, escorrendo-lhe pelo dedo, e ela rindo e lambendo o dedo. Mas há quanto tempo tinha acabado o amor? Ficar esse jogo, essa acomodada representação, já em decadência por desfatio. Preguiça, estendeu a mão para acariciar-lhe a cabeça. Que pena, disse ela, e voltou-se. Pena por quê? Ele demorou o olhar e seus cabelos encaracolados com os de estátua. Uma pena aquele inseto, disse, e a perna ficar metálica na metamorfose final. Não se importe, estou delirando. Serviu-se mais um café, mas estremeceu quando lhe perguntou por que não tinha atrasado. Hoje entraria mais tarde, queria fumar o último cigarro, teria dito o último. Beijou o filho de uniforme azul, entretido em arrumar a pasta do colégio, exatamente como fizera na véspera. Como se eu não soubesse que naquela manhã, ou noite, o pai quase olhará a morte nos olhos. Mais um pouco e dou de cara com ela. Segredou o menino e não ouviu. Conversava com o copeiro. Se não acordo antes, disse para a mulher que não debruçou na janela para avisar o motorista que tivesse o carro. Vestiu o paletó. Podia dizer que eu quisesse, ninguém se interessava. E por acaso eu me interesso pelo que dizem ou fazem? Afagou o cachorro, que veio a saudá-la com uma alegria tão cheia de saudade, que se comoveu. Não era extraordinário? A mulher, o filho, os empregados, todos continuavam impermeáveis. Só o cachorro sentia o perigo com seu faro visionário. Acendeu o cigarro, atento à chama do palito, queimando até o fim. Vagamente deu um cômodo de sua casa. Veio a voz do locutor de rádio na previsão do tempo. Quando se levantou, a mulher e o filho já tinham saído. Ficou olhando o café esfriando no fundo da xícara. O beijo que lhe dera foi tão automático que nem sequer lembrava, agora de ter sido beijado. Telefone para o senhor. O copeiro veio avisar. Encarou-o há mais de 3 anos. Aquele homem trabalhava ali ao lado e quase nada sabia sobre ele. Baixou a cabeça e fez um gesto que se recusa e se desculpa. Tanta pressa nas relações dentro de casa. Lá fora um empresário de sucesso casado com uma mulher na moda. A outra fora igualmente ambiciosa, mas não tinha charme e era preciso charme para investir nas festas e nas roupas. Investir no corpo. A gente tem que se preparar como se todos os dias tivesse um encontro de amor. Ela repetiu mais uma vez. Olha aí, não me distraio nenhum sinal da barriga.
A distração era do outro gênero, o doce destreinamento de quem tem a vida pela frente. Mas não tem? Deixou cair o cigarro dentro da xícara. Agora não mais. O sonho do jardim interrompera o fluxo da sua vida num corte. Os incríveis sonhos fluindo tão natural. Apesar da escada com seus degraus esburacados de tão gastos. Apesar dos passos do caçador embutido, pisando na areia da malícia fina até o toque no ombro. Entrou no carro, ligou o contato, o pé esquerdo resvalou para o lado, recusando-se a obedecer. Repetiu o comando com mais energia. E o pé resistindo, tentou mais vezes. Não perder a calma. Não se afobar. Foi repetindo repetindo enquanto desligava a chave. Fechou o vidro, silêncio. A quietude de onde vinha esse perfume de ervas úmidas. Descansou no assento, as mãos desinteressadas. A paisagem foi se aproximando numa aura de cobre velho. Estava clareando ou escurecida? Levantou a cabeça para o céu, esverdeadinho, com a lua de calva exposta, coroada de folhas. Vacilou na alameda, bordejada pela folhagem escura. Mas o que é isso? Estou no jardim. De novo? E agora acordado. Espantou-se, examinando a gravata que ela escolhera para esse dia. Tocou na figueira. Sim, outra vez na figueira. Enveredou pela alameda. Um pouco mais e chegaria ao tanque seco. A moça dos pés cariados ainda estava em suspenso, sem se decidir, com medo de molhar os pés. Como se ela mesma, tendo cuidado, não se comprometer nunca em não assumir as suas superfícies. Uma vela para Deus, outra para o diabo. Sorriu das próprias mãos abertas, se oferecendo. Passei a vida assim, pensou, mergulhando nos bolsos num desesperado impulso de aprofundamento. Afastou-se antes que o inseto fofo interrompesse de novo dentro da pequena orelha. Não era absurdo? Isso da realidade imitar o sonho num jogo onde a memória se sujeitava ao planificado. Planificado por quem? Assobiou Cristo da procissão. Foi se esboçando no indevasável tão alto. A mãe enrolou-o depressa no chale. A roupa do senhor dos passos era leve e tinha esfriado. Está com frio, filho? Tudo agora se passava mais rápido ou era apenas impressão? A marcha funeral se precipitou em meio das tochas e correntes, soprando fumaça e brasa. E se eu tivesse mais uma chance, gritou. Tarde, porque o Cristo já ia longe. O banco no centro do jardim afastou a teia despedaçada e entre os dedos musgosos com o banco vislumbrou o corpo do antigo trapezista enredado nos fios da rede, só a perna viva. Faz-lhe um afago e a perna não reagiu. Sentiu o braço tombar, metálico como era alquimia. Se não fosse o chumbo derretido, que agora lhe atingiu o peito, sairia rodopiando pela alameda. Descobri, a alegria era quase insuportável. Da primeira vez escapei acordando. Agora vou escapar dormindo. Não era simples? Reencostou a cabeça no espaldar do braço, mas não era sutil. Enganar assim essa morte, saindo pela porta do sono. Precisou dormir, murmurou, fechando os olhos. Por entre a sonolência verde-cinza, viu que retomava o sonho no ponto exato em que fora interrompido. A escada, os passos, sentiu-se o ombro tocando de leve e voltou-se.